Nessa videoaula de hoje, nós vamos responder a questões cujo conteúdo é relacionado à teoria geral do processo civil. Eu quero, antes de começar, me apresentar. Eu sou a professora Letícia Calderaro, eu sou advogada aqui em Brasília e professora de Direito Processual Civil há mais de 15 anos em cursos de graduação. Quero te desejar boas-vindas, que você aprecie esse vídeo. Essa videoaula foi preparada com o objetivo de auxiliar os seus estudos para que você aprimore e possa aprofundar fazendo uma revisão ao mesmo tempo em que você é avaliado. Eu sempre sugiro que você dê um pause, faça a questão e depois assista a resolução para que você possa realmente se autoavaliar e ver como é que está a sua interpretação da questão antes de ouvir o resultado. Se você quiser saber mais sobre o IN, você pode entrar lá no meu site www.leticiacalderaro.com.br. Vamos às questões. Pegue seu CPC, esteja com ele aí para acompanhar. Vamos à primeira. Analise o trecho de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, e ainda pela adequação da via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna. E ele deu as alternativas: legitimidade das partes, capacidade processual, pedido, substituição processual, interesse de agir. Bom, o trecho que foi colocado aqui, ele já te ajuda bastante, né? Porque ele utilizou esta terminologia que é trazida pela teoria eclética de Liebman, um jurista italiano. Liebman, isso é um M, tá? Um teórico jurista italiano que influenciou muito o direito processual civil brasileiro. E na teoria eclética de Liebman, ela foi iniciada com 3 condições: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes. E o próprio Liebman, já fazendo uma releitura da sua própria teoria, já entendeu que possibilidade jurídica do pedido já era uma possibilidade de o julgamento, de não estar como uma condição da ação, mas pela aplicação de uma outra teoria, a teoria da asserção, haver o julgamento de improcedência do pedido quando o pedido fosse juridicamente impossível. Só que o Código de 73 mantinha as 3 condições da ação. O novo CPC, ele só reconhece como condições da ação essas 2. Há quem diga que o novo CPC não reconhece a figura das condições da ação, que não haveriam condições da ação e que a teoria não teria sido incorporada pelo novo CPC. Eu sigo o posicionamento do professor Medina, Zé Miguel Garcia Medina, que diz o seguinte: a lei, ela não pode incorporar teorias, né? As teorias, elas são criadas a partir da legislação ou são fundamento para a criação de uma legislação. Uma teoria não deve ser incorporada na legislação e, portanto, o CPC não precisaria utilizar o termo condições para que elas existam, né? Mas o CPC expressamente estabelece, primeiro, ele omite a possibilidade jurídica do pedido, que faz com que a gente perceba que realmente essa é uma condição que deixou de existir como nessa modalidade de condição da ação, né? Aplicando-se, nesse caso, a teoria da asserção, e manteve outras 2 condições, mesmo que não tenha utilizado o termo condição. Se você for até o artigo 17 do novo CPC,
você vai ver que está escrito assim: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Portanto, isso aqui está fora. Capacidade é um pressuposto processual. É possível responder, já fazer a exclusão de alternativas só por conhecer a natureza jurídica dos institutos, né? Então, capacidade é um pressuposto processual de validade, né? Desenvolvimento válido do processo. O pedido é um elemento da ação, não é uma condição da ação. Lembre-se que os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. Portanto, não é uma condição. Substituição processual, ela está ligada à legitimidade, né? Porque é a possibilidade que a lei confere a algumas personalidades de litigar direito alheio em nome próprio. Isso aqui é uma modalidade de legitimação que a gente chama de legitimação extraordinária. A legitimação extraordinária absolutamente não é uma condição da ação. Não. Então, claramente, nós ficaríamos com somente duas, que são legitimidade das partes e interesse de agir. Aí você tem que conhecer os conceitos, né? De o que significa legitimar só de causa e o que significa interesse de agir. Não há qualquer dúvida que o conceito estabelecido aqui é de interesse de agir. O interesse de agir, ele implica, né, por toda a clássica e a moderna teoria geral do processo, naquilo que nós chamamos do binômio utilidade da tutela jurisdicional e necessidade. Então, interesse utilidade, né, seria de que a prestação jurisdicional possa trazer para a parte, né, alguma situação de vantagem para aquele que está propondo a demanda, né? Seria o aspecto interesse utilidade. E aí você teria ainda o interesse necessidade. O interesse necessidade já é a demonstração de que a intervenção do Estado juiz, né, de que somente a intervenção do Estado juiz possa, por meio da propositura de um processo, possa resolver aquele conflito. Ele só pode ser resolvido legitimamente pela provocação da tutela jurisdicional. Isto é, não existe uma possibilidade que o conflito possa ser resolvido extrajudicialmente de modo legítimo, né? A gente sempre afastando a autotutela, né? É claro que aqui no interesse necessidade, a gente ainda pode incorporar necessidade, adequação. A tutela jurisdicional, existem alguns autores que já afastam o interesse e adequação, mas ela também está ligada ao interesse processual, no sentido de que se você tem, por exemplo, um contrato de locação, você deve utilizar a via do despejo, não a via de uma reintegração de posse, né? Então, além de ser necessária, útil, ela também deve ser a utilização de um meio adequado. Esse último aspecto do interesse, né, ele é super relevante, mas ele foi não afastado, mas mitigado pelo neoprocessualismo, com a possibilidade que nós temos hoje de aceitação sincrética, de fungibilidade entre tutelas, entre correção dos vícios, né, formais, enfim. Mas esse é o requisito de interesse. Tem nada a ver com a legitimidade. Legitimidade das partes está ligada à pretensão de direito material. Quem é legítimo para figurar no polo ativo? Aquele que seja alegadamente o titular da pretensão de direito material. Então, responde, pleiteia em nome próprio, direito próprio. Se aí você já tiver legitimação extraordinária, autorização que a lei confere para que se possa postular direito alheio em nome próprio. No polo passivo da legitimatio ad causam passiva, ou seja, quem eu boto no polo passivo? Quem é legítimo para responder no polo passivo? Aquele a quem a lei confira
responsabilidade em nome próprio, com algumas hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiro, mas é alguma coisa que é responsabilidade civil indireta, um pouco mais avançada, né? Portanto, não há dúvidas, porque a alternativa diz tanto pela necessidade do ingresso em juízo, como pela utilidade do provimento jurisdicional. Só por aqui você já tem o conceito perfeito. E o conceito, o trecho, ele trouxe ainda a adequação da via eleita, que é um subproduto do interesse e necessidade. Necessidade do provimento jurisdicional e utilidade do provimento jurisdicional. A alternativa é a correta. Vamos para o número 2. Estamos procurando a alternativa incorreta. Incorreta. A competência absoluta só poderá ser modificada pela derrogação. Bom, não preciso nem ler pela derrogação. Eu sei que, eventualmente, você pode ter falado, o que é derrogação? Bom, deveria saber que a derrogação é a possibilidade de modificação, né? Por convenção das partes. Veja, a competência absoluta não poderá ser modificada. Portanto, ela já é a alternativa incorreta. As causas de competência absoluta não permitem modificação da competência. Então, eu não posso convencionar, não entendi. Eu não posso, por exemplo, competência em razão da matéria, que é a competência de juízo ou de vara, em razão da natureza jurídica da causa. Então, você está numa causa, numa demanda que discuta a família. Se naquela circunscrição, naquela comarca onde você atua, existe vara especializada de família e sucessões e vara civil residual, você não pode escolher a vara civil, né? Você tem que obrigatoriamente seguir para a competência da vara de família. Por quê? Porque em razão da matéria, a competência é absoluta e, portanto, ela não pode ser alterada, não pode ser modificada, muito menos por manifestação de interesse das partes. Se você quiser saber o artigo é o 62 do novo CPC, ele diz que a competência é determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, que são as 3 hipóteses de competência absoluta, é inderrogável por convenção das partes. Eu já achei a errada, mas eu vou seguir em frente para você saber por que é que as outras alternativas estão corretas. B. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Perfeito. A incompetência absoluta é uma regra, um vício, uma incorreção que ofende norma cogente, isto é, norma de interesse público. Quando eu dei esse exemplo, olha, em vara de família não pode ser. Ora, se aquela comarca foi distribuída com uma vara especializada, existe um interesse público nessa distribuição entre os juízes, né? Na atuação dos juízes para que aquela comarca possa atuar melhor. Isso se houver essa má distribuição, essa impropriedade, esse vício de incompetência, deve ser visto pelo próprio juiz. É o primeiro que deve identificar as falhas na distribuição da competência, se forem os critérios de incompetência absoluta, que são em razão da matéria, da pessoa ou da função, e também é chamada de hierarquia. Se você for ao artigo 64, eu não botei aqui, esse aqui era o 62, né? Se você for ao artigo 64, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação, mas eu quero mesmo o parágrafo. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. C. Se o réu não alegar a competência relativa no momento apropriado, em preliminar de contestação, haverá preclusão e a causa continuará em trâmite no local de seu ajuizamento,
Correta alternativa. A incompetência relativa preclui. O que isso significa? Ela não será declarada de ofício pelo juiz, o que implica a exigência de requerimento da parte para que o juiz possa fazer a declaração. Ora, qual é o momento de se fazer isso? Acabei de fazer a leitura no parágrafo 1º do mesmo artigo 64. O momento de se alegar é tanto a incompetência absoluta como a relativa, já diz no caput do 64, será em preliminar de contestação. A diferença é que na incompetência absoluta, essa matéria, não havendo arguição em preliminar, ela não preclui. O que é a preclusão? É o Instituto do Direito Processual que estabelece a perda da possibilidade de se alegar alguma coisa. Por quê? Porque perdeu o prazo ou porque você já se manifestou no sentido contrário, e aí isso gera a preclusão lógica, ou às vezes a preclusão consumativa você não pode fazer novamente porque você já praticou aquele ato. Nesse caso aqui, seria preclusão temporal, você perde o prazo. Você tem um momento correto do processo para fazê-lo. Não feito, preclui, né? Então, você perde a possibilidade de falar a posteriori, o que significa que a causa seguirá trâmite normal, é o que diz o caput do artigo 65, prorrogar-se-á a competência. Prorrogar competência significa manter a causa tramitando no local onde ela já estava. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Então, naquele naquele foro onde havia uma eventual impropriedade na distribuição da incompetência, ele se tornará inteiramente competente, não sendo possível a arguição em momento futuro. Letra D. As regras que estabelecem a competência dos juízos de uma comarca ou circunscrição judiciária, no nosso caso aqui do DF, são de natureza absoluta. Aqui você precisaria saber o que é competência do juízo. É competência de vara, que é a competência definida em razão da matéria ou da natureza da causa, chamada competência material. Essa competência é de natureza absoluta, corretíssimo. Acabamos de falar aqui sobre ela no artigo 62. E a última fala da conexão. A conexão entre duas ações ocorrerá se coincidirem os pedidos ou a causa de pedir. Correto. Veja, a conexão, ela não exige os dois requisitos. Ela não exige os dois elementos. Mas, gente, se basta um elemento para que haja conexão, se eu tiver dois elementos iguais, ainda mais conexão há de haver. Então, para que haja conexão, se você ler a literalidade do artigo 55, é claro que ele vai dizer, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, o que diz o legislador? Duas ações são conexas ou mais, bastando um elemento da ação idêntico. Ora, mas e se tiver os dois, tiver o pedido igual e a causa de pedir igual? Ainda mais conexa ainda ela será. Lembrando que não se deve confundir esse conceito com o conceito de continência, que ainda é um instituto diverso, que está no artigo 56, que gera ainda mais identidade entre as causas, porque o objeto de uma, ou seja, o pedido de uma, é maior, ele abrange, ele é mais amplo do que o pedido das demais. E também na continência exige-se a identidade de partes, uma coisa que não é exigência na conexão. Você pode ter polo ativo e passivo, por exemplo, trocados. Você não precisa ter essa identidade de partes. Então, é claro que a letra E está correta, porque se eu, com menor número de requisitos, eu tenho conexão, se eu tiver ainda dois, ainda mais, tá? Para você não se confundir com esse e ou. Se fosse restritivo e tivesse a conexão entre duas ações ocorrerá se coincidirem pedidos e causa de pedir, estaria errado, porque não preciso de duas. Mas ele colocou os pedidos e ou a causa de pedir. Então, se tiver os dois, é conexão? Correto.
Se tiver o pedido ou a causa de pedir está correto, correto também, tá? Então, portanto, alternativas todas corretas, como nós estamos procurando a incorreta, ficamos com a alternativa A. Vamos para a próxima. Essa também é a questão número 3, também está pedindo a alternativa incorreta. Estamos procurando a incorreta. Todas as alternativas falam sobre um dos mais festejados e importantes temas do novo processualismo, que é a aplicação de princípios e a concretude que o novo CPC procura dar a princípios de envergadura constitucional. Alguns princípios que não tinham envergadura constitucional, eles acabam recebendo maior concretude no novo CPC. E aqui é uma questão toda ligada à questão principiológica, né? Então, vamos ver as alternativas, lembrando que nós estamos procurando a incorreta. No novo CPC, não há mais espaço para o contraditório meramente formal. Corretíssimo. O princípio do contraditório, ele tem envergadura constitucional e ele já está previsto na Constituição. Então, o que foi feito no Código de Processo Civil de novidade? O objetivo não foi criar um novo contraditório, mas é dar concretude àquele princípio do contraditório, né? Para que ele não seja mais só formal. O que é dar concretude? É dar eficácia, eficiência, né? O que isso quer dizer? Ao contrário, é dever do magistrado zelar pela concretude do princípio. Assim, nenhuma decisão poderá ser proferida sem que as partes tenham a oportunidade de influenciar sua motivação, não se afigurando lícito ao juiz, em regra, afastar-se da bilateralidade antes de decidir. Viu que ele colocou um em regra aqui, porque existem situações de urgência em que o juiz não é que ele vai deixar de fazer o contraditório, mas ele vai fazer um contraditório postergado, diferido, ou seja, vai ouvir a parte depois da decisão, sob pena da decisão perder a sua eficácia, mas isso é exceção. A regra é que o juiz não deve decidir, senão após ouvir a parte. Mas não é só ouvir a parte, porque isso é o contraditório meramente formal. Seria dar efetiva oportunidade da parte influenciar na decisão do juiz para que a motivação parta do juízo, para que a sua decisão parta e considere os fundamentos que são trazidos pelas partes. Esse é o chamado contraditório efetivo, ou contraditório substancial. É um princípio que recebeu do legislador do novo CPC uma grande relevância. O contraditório é, sem dúvida, um dos mais importantes princípios processuais. Essa alternativa correta. Letra B. O princípio de valorização da jurisprudência atinge a aproximar a figura e a conduta do juiz no processo às partes. Busca alterar aquela imagem do juiz distante e acima das partes, para enfim torná-lo equidistante e participativo na condução do processo, ao lado dos participantes. Bom, o conceito está todo correto, mas isso não é a descrição do princípio da valorização da jurisprudência. Toda essa descrição, essa previsão, o novo CPC faz de buscar aproximar o juiz, né? A gente tem essa figura do juiz que ele era o centro das atenções no processo, as partes pouca ou nenhuma autonomia sobre o procedimento tinham, né? Tem que esperar o juiz fazer o andamento do processo. Então, o que o novo CPC fez foi gerar um processo comparticipativo, compartilhado, cooperativo. Essa descrição de aproximar a figura do juiz das partes para criar uma equidistância e uma participação, absolutamente nada tem a ver com o princípio de valorização da jurisprudência. Isso aqui seria o princípio da cooperação, né? A valorização da jurisprudência nada mais é do que considerar as decisões dos tribunais para fins de decisão. Isso considerar decisões pretéritas, precedentes de tribunais para decidir, nada tem a ver com tornar o juiz mais participativo e o processo mais equiparado entre juiz e partes.
Essa alternativa está incorreta, justamente porque este não é o princípio da valorização da jurisprudência. Já achei a alternativa, mas vou seguir para você compreender todas as alternativas. A boa-fé, a cooperação está no artigo 6º, tá, pessoal? Contraditório está no artigo 9º e no artigo 10 do CPC. Vamos lá. A boa-fé disposta no novo CPC é objetiva. Isso. O que é a boa-fé objetiva? Demonstração real, comportamento de boa-fé. Não é boa-fé lá dentro da cabeça, no coração, né? Eu sempre digo em sala de aula, gente, não é, como eu sou uma pessoa bondosa, eu não queria fazer isso, mas eu juntei um documento falso. Mas eu não paro de atuar de forma protelatória, criando incidentes e recursos inúteis. Isso não é boa-fé. Mas no meu coração eu não queria causar prejuízo. Não, a boa-fé é objetiva, isto é, comportamento objetivo, e não que a gente possa descobrir qual é a intenção, o que está acontecendo na cabeça da pessoa. As partes não podem provocar incidentes inúteis ou infundados, utilizar de expedientes de chicana, ou seja, de deboche, de protelação, de tumulto ou de assédio processual, ou seja, com o seu comportamento você fazer de tudo dentro de um processo, na maior demonstração de que você quer com aquele processo protelar, né? Desonestos, procrastinatórios, com o objetivo de sair vitoriosos na demanda a qualquer custo. Alternativa perfeita e correta. O princípio da boa-fé, ele está disposto no novo CPC, no artigo 5º, diz assim: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Essa é uma questão bastante doutrinária, uma questão de teoria, de fundamento científico de teoria geral do processo. Você não vai encontrar respostas literais nos artigos. Não é uma questão de literalidade de código, e sim de fundamento teórico da disciplina de Direito Processual Civil, né? Letra D. O princípio do contraditório, veja como falou 2 vezes do princípio do contraditório, porque ele é fundamental. Ele possui 2 prismas, o formal e o substancial. Para isso, gente, você tem que estar estudando o processo civil moderno, né? Para compreender que o princípio do contraditório hoje, ele é, além daquele que é dar oportunidade para a parte falar, dar oportunidade e fazer com que eu tenha influência sobre a decisão do juiz, que o juiz deva se manifestar expressamente sobre os fundamentos que coloquei na minha manifestação. E diz: enquanto o primeiro traz a garantia de manifestação obrigatória, insurgir-se contra ato praticado pelo adversário, o outro apresenta-se na possibilidade de a parte efetivamente poder influenciar naquilo que o juiz decidir. Perfeito. Fez o compasso aqui. Se você já acertou a primeira, você acertou aqui também. Mas ele complementa: assim, mesmo em decisões em que sejam de ofício, deverá o magistrado oportunizar a manifestação sobre pontos de direito ou de fato a ser decidido. Isso é o que há de mais, um dos elementos mais festejados do novo CPC, é colocar a manifestação em contraditório mesmo quando o juiz possa decidir de ofício. Não se deve confundir decidir de ofício com garantir o contraditório. Decidir de ofício implica que a iniciativa na decisão ou na declaração de determinado vício ou incorreção, ela pode partir do magistrado. São questões de ordem pública que o juiz não precisa aguardar o requerimento da parte para que ele possa se manifestar. Se você lembrar, a gente pode utilizar aí da questão anterior, que falava sobre competência. Incompetência absoluta, como ela é um vício que ofende norma de direito público, cogente, de observância obrigatória, autoriza que o juiz declare de ofício. O juiz não precisa esperar manifestação da parte, enquanto que a incompetência relativa, o juiz não o fará de ofício, exige-se manifestação da parte. Agora aí, gente, não tem nada a ver com contraditório. Ou seja, mesmo podendo o juiz decidir sem a manifestação, sem o requerimento da parte, isso não significa que ele não tenha que ouvir as partes sobre aquela que é a iniciativa que ele deseja tomar, né? Isso é uma mudança de paradigma no processo civil brasileiro.
justamente por conta do princípio também da cooperação. Se você quer colocar o juiz numa posição de equidistância das partes, e não numa posição superior, acima das partes, é dado ao juiz ter a iniciativa para declarar determinadas matérias, desde que ouça as partes antes de decidir. Uma coisa não afasta a outra. Dizer que o juiz pode declarar de ofício não afasta o dever de ouvir as partes. Você deve ir lá no artigo 10, ele diz: o juiz pode decidir. Espera aí que eu perdi aqui. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Aí vem o finalzinho. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Isso é uma mudança muito importante do neoprocessualismo. Muda a forma como o juiz se coloca no processo, equidistante das partes, ouvindo sempre antes de decidir, mesmo que ele não precise do requerimento, mesmo que a iniciativa da declaração parta dele próprio. E a última, a ideia de princípio processual alia-se umbilicalmente ao direito constitucional, mais especificamente aos comandos normativos inseridos na Constituição Federal, não apenas como postulados ou proposições meramente inspiradoras da norma infraconstitucional, mas com eficácia plena e obrigatória no âmbito do próprio processo. Alternativa perfeita, ela não tem um artigo específico, ela é, assim como eu já tinha falado, ela é uma premissa doutrinária do direito processual e também do direito constitucional. A ideia de que um princípio, ele pode ter envergadura constitucional, ele tem o objetivo de instruir, né, de orientar os operadores, de orientar o aplicador da norma, né, e ele deve ter, assim como todos os princípios, não só os princípios que estão no texto da Constituição, mas também os princípios que estão no texto infraconstitucional, eles devem todos ser considerados para fins de interpretação da norma e para fins de devido processo legal, para que o procedimento tramite sem ofensa a princípios. Portanto, questão número 3, alternativa letra B. Questão número 4, assinale a alternativa correta. Direito material estuda técnicas que devem ser utilizadas na prática dos atos processuais. Ai, ai, ai. Ai, 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 que fácil, né? De jeito nenhum. Técnicas para se utilizar para atos processuais é chamado direito processual. Que é a base, é a unidade 1 de qualquer estudo de direito processual. Os ramos do direito material são aqueles ramos onde você encontra os direitos, as obrigações, os ônus, os deveres, né? Que é que as pessoas, os cidadãos, as pessoas naturais, quais são os bens da vida juridicamente tutelados, quais são as nossas obrigações, o que é um crime, enfim, direito tributário, direito civil, direito do trabalho, direito constitucional, direito do consumidor. Agora, a partir do momento em que ocorre a lide, isto é, que a pretensão de direito material, ou seja, que a intenção, que o interesse de um não pode se sobrepor ao interesse do outro, que resistiu àquilo que era pretendido, já não sendo vedada a autotutela, você deve buscar um meio para solucionar. Caso não seja possível utilizar um meio de autocomposição, mediação ou conciliação, provoca-se a jurisdição ou, alternativamente, a nomeação de um árbitro, né? Mas isso é direito, quando você vai buscar a tutela jurisdicional por meio da jurisdição, ou seja, a prática de atos em um processo, você utiliza o direito processual. E aí você estuda processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo tributário, processo constitucional, para orientar, para instrumentalizar a prática de atos na busca do direito material que você pretende, né? Errada. Eu estou procurando agora a correta, ok?
A atividade jurisdicional do Estado não se limita à apreciação dos conflitos de interesse, já que o judiciário também aprecia situações de natureza voluntária. É verdade. A jurisdição que enfrenta, a jurisdição típica, é aquela em que nós identificamos a existência de lide, que, segundo o conceito tradicional de Carnelutti, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Mas a atividade jurisdicional, ela não é somente nesse viés da contenciosidade. Existe também a atuação do judiciário quando não há lide, que é a chamada jurisdição voluntária. Não há lide. Existem interessados e não adversários, né? Nós podemos dar exemplos em que existem situações com interesses de incapazes, em que as partes, os envolvidos, né, eles não têm litígio, não existe uma briga mais, há o interesse de um incapaz e, portanto, há necessidade de atuação com o juiz, com a figura do representante do Ministério Público, como fiscal da lei, né? Quando uma ação de interdição, então, qualquer ação de perda de capacidade, tem uma pessoa na sua família, ela sofre um acidente, ou ela tem algum problema de saúde e perde temporariamente ou em definitiva a capacidade para que você possa praticar negócios jurídicos válidos, assinando como representante ou como assistente dessa pessoa. E como é que vai fazer? Você não pode simplesmente, né, como se faz aí de forma equivocada, pega o cartão da pessoa e sai usando esse dinheiro por aí. Não pode fazer uma coisa dessas, né? Você tem que ser legítimo representante juridicamente. Como é possível fazer isso? Você vai fazer no judiciário justamente porque a perda da capacidade exige a atuação do judiciário, mesmo que não exista conflito entre os interessados, ou seja, entre as pessoas da família. Estou dando só um exemplo, tá? Existem outros. Letra C. Aí acabou que está certa, né? A atividade jurisdicional do Estado não se limita à apreciação dos conflitos de interesse, já que o judiciário também aprecia. Essa aqui já é a correta. Mas vamos ver as demais. A arbitragem é uma espécie de heterocomposição privada. Correto. Suas sentenças arbitrais sempre poderão ser alvo... Não. Opa. As decisões não serão alvo de reapreciação do Poder Judiciário. Por quê, gente? Senão, de que adianta isso? Você vai à arbitragem, não gostou da decisão, você vai ao juiz? Não tem função de você fazer, não tem mérito, nem tem eficiência nenhuma você fazer isso. A arbitragem é a nomeação de um árbitro, a escolha previamente ao litígio ou já após a existência do litígio, ela implica em renúncia à utilização da jurisdição. Por isso, ela só pode ser utilizada por capazes, né? Por pessoas capazes no pleno exercício da sua capacidade civil. Se isso acontecer, a decisão do árbitro, ela não é recorrível, você não tem recursos, né? Você não vai para tribunais, você não tem instâncias, e ela a cognição do árbitro, ela é definitiva e ela não pode ser levada ao Poder Judiciário para reapreciação do seu mérito. Existem algumas situações excepcionais em que a sentença arbitral poderá ser objeto de atividade jurisdicional, mas não como regra, né? Como exceções e exceções específicas. Agora, é meio de heterocomposição, sem dúvida. Assim como a jurisdição é um terceiro que encerra com a lide, e não as próprias partes que encerram com a lide, como acontece na autocomposição, da mediação e da composição. O árbitro, ele recebe a outorga das partes que o elegeram para decidir aquilo, e, portanto, heterocomposição privada, porque árbitro não é membro, ele não exerce, ele não é membro do judiciário, não exerce jurisdição pública típica. A questão está errada porque ele diz que as sentenças sempre poderão ser alvo de reapreciação. Absolutamente. Não reapreciação nunca do mérito.
mas existem até algumas possibilidades de análise de nulidades, mas isso não autoriza-se sempre aqui. Letra D. A mediação é obrigatória para as partes, e aquele que demonstra interesse pelo encerramento da sessão certamente sofrerá consequências negativas pelo não cumprimento do ônus. Não é verdade, gente. A mediação, né, como uma tentativa de autocomposição, ela não obriga ninguém a fazer a autocomposição. Dentro do procedimento do novo CPC, existe até a possibilidade, a obrigatoriedade de sentar para conversar, ou de participar da sessão. Agora, você sentou lá e fala, não existe a possibilidade de acordo. Ora, isso não vai causar consequências negativas em processo judicial futuro. Ao contrário, aquilo que foi dito e conversado nas sessões de mediação são amparadas pela confidencialidade e não serão objeto de utilização em processo judicial, né? Então, assim, como meio de autocomposição, se a mediação, se você não tem interesse em fazer a autocomposição, isso não vai te trazer consequências negativas no futuro. Trará consequências negativas por você pode perder o processo depois, vai levar mais tempo, você vai se envolver aí numa situação difícil de ser resolvida. Agora, tecnicamente, não. E a letra E, a mediação e a conciliação só podem ocorrer entre particulares, já que os órgãos da administração pública não podem negociar suas demandas, o que não é verdade. A mediação e a negociação e a conciliação podem sim ser realizadas. Aliás, nós desejamos, porque o maior litigante do Brasil são os entes públicos, né? Então, muito se espera e muito se tem expectativa para que o judiciário possa ser bastante desafogado por eventuais negociações que possam ser feitas pelos entes públicos, né? Se você for no artigo 174 do novo CPC, você vai ver que está escrito assim: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública e promover, quando couber, a celebração de termos de ajustamento de conduta. Então, é claro, muito pelo contrário, o CPC fomenta, pede, estabelece que esses órgãos criem câmaras de conciliação e mediação para que possam ser resolvidas essas situações também no âmbito da administração pública. É uma expectativa muito grande que se tem para que se possa desafogar aí esses milhares, algumas dezenas de milhares de processos que envolvem a administração pública. Portanto, ficamos com a alternativa correta, letra B, em que fala da existência da jurisdição contenciosa, mas também da jurisdição voluntária. Vamos à próxima. Questão número 5. Procuramos a alternativa correta. A denunciação da lide é possível de ser manejada pelo réu chamado a responder pela dívida isoladamente, a fim de que os demais coobrigados solidários fiquem sujeitos aos efeitos da sentença. Matou aqui, né, pessoal? Denunciação da lide não corresponde à dívida solidária. Ó, dívida solidária para os aspectos da intervenção de terceiros gera a possibilidade que o réu, que foi isoladamente chamado a responder, ele possa fazer o chamamento ao processo e não a denunciação da lide. Isso é um conceito, uma diferença tradicional de chamamento ao processo e denunciação da lide. Enquanto a denunciação da lide
implica numa responsabilidade entre o denunciante e o denunciado, numa responsabilidade subsidiária, em cascata, você tem no chamamento ao processo uma relação entre o chamante e o chamado de obrigação solidária. É o que diz, é o que faz a previsão do artigo 130 do novo CPC, especificamente sobre a solidariedade, o inciso 3. Não que as anteriores não sejam, né? Mas o inciso 3, ela fala expressamente sobre a questão da solidariedade e a figura sendo a do chamamento ao processo e não da denunciação da lide. Letra B. A existência de idênticas ações que tramitem simultaneamente no Brasil e em outro país implica a prevenção do juízo, que primeiramente ordenou a citação válida. Bom, para começo de conversa, o novo CPC não se utiliza mais deste mecanismo de ordenação de citação válida para definição de prevenção. Para que você se lembre, prevenção é um instituto utilizado para a definição de qual foi o juízo que primeiro conheceu da causa, para que seja feito o agrupamento, a reunião de processos conexos ou que estejam na situação de continência. Gente, isso primeiro já estava errado aqui esse final, porque a prevenção não é assim mais que se define. A prevenção hoje pelo novo CPC se define a partir do registro e não do juízo que primeiramente ordenou a citação válida. Mas como se não bastasse, a alternativa também está errada, porque quando você tem ação idêntica tramitando simultaneamente no Brasil e em outro país, isso não implica litispendência. É perfeitamente possível o trâmite de ações. Uma ação proposta no tribunal estrangeiro e outra tramitando no tribunal brasileiro. O que significa que se não há litispendência e elas não serão reunidas. Existe a possibilidade de que as causas tramitem simultaneamente. Lembrando que, depois que uma terminada, aí vai dar coisa julgada, mas aquela que terminar, por exemplo, no exterior, você tem que passar pelo STJ para homologar, e aí depois ela ter a aplicação e eficácia no Brasil. Se você for no artigo 24 do novo CPC, você vai ver que a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência. E não obsta que a autoridade brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas. Ora, prevenção é regra, não é regra de determinação da competência, é regra para definição de qual é o juízo que receberá as ações que são conexas. Aqui não há razão para que você faça a reunião desses processos, tá? Elas podem tramitar simultaneamente no exterior, no tribunal estrangeiro, e isso não impede que uma autoridade brasileira conheça da mesma causa. Né? É nesse sentido. Portanto, alternativa incorreta. Você só falaria de prevenção se você tivesse que reunir esses processos, coisa que você não vai fazer. Letra C. O juiz está impedido para exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário em que funcionou como órgão do Ministério Público. Corretíssimo, né? Essa é uma das mais conhecidas, mais faladas. O juiz, hoje juiz, ele atuou como, antes de passar no concurso para juiz, ele atuou como representante do Ministério Público e exerceu suas funções em uma causa. E depois, tornando-se juiz, acabou sendo instado a julgar uma causa em que ele interveio anteriormente. Isso gera um impedimento manifesto do juiz. É a regra do artigo 144, e essa hipótese específica é a do inciso 1. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.
Essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz de plano extinguirá o processo sem julgamento de mérito. Bom, esse de plano aqui já matou, né? Então, porque havendo incapacidade ou irregularidade na representação, o juiz, o primeiro procedimento a ser seguido pelo juiz é suspender o processo por um prazo mínimo, designar um prazo razoável que ele entenda, enfim, e designar prazo para que o vício seja sanado. Então, não é imediatamente extinguir processo. Isso é o que diz o caput do artigo 76. Como se não bastasse, isso aí já está errado, você tem um outro aspecto, né, gente? Se essa incapacidade, depois que ele determinar a correção do vício, aí ele vai verificar. Bom, não houve a correção? Não houve. Quem é que não produziu a correção que eu determinei? Se foi o autor, portanto, aquele que postulou a tutela jurisdicional, é verdade que o processo será extinto sem a providência, porque o autor não providenciou a correção do vício, e foi ele que postulou a tutela jurisdicional. Ok. Se for o réu, não há extinção do processo sem julgamento do mérito. Ao contrário, o réu será considerado revel se estiver na primeira instância, se estiver em outras instâncias, em fase recursal, enfim, aquele recurso que ele fez não será considerado, ou a petição que ele juntou não será considerada, né? No caso de ser um terceiro, porque pode também um terceiro, um denunciado, enfim, não ser bem representado, lhe aparecer no processo, sem advogado. Primeiro, o juiz determina prazo razoável para correção, não sendo tomada a providência. No caso do terceiro ser aquele que descumpre, ele pode considerar o terceiro revel, quando for denunciação, chamamento, ou incidente de consideração da personalidade jurídica, ou ainda pode excluir ele da relação, como é o caso quando acontece com assistência, bota para fora, né? Já que você não trouxe corretamente a sua representação processual. E a última diz: é competente o foro do domicílio do réu ou o foro de eleição quando o litígio recair sobre direito real de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão, demarcação de terras ou anunciação de obra nova. Bom, direito real sobre propriedade, a gente sabe que é o foro da situação da coisa. Não é a regra geral do foro do domicílio do réu, e sim o local onde a coisa está. Se os temas forem sobre propriedade imóvel específico, olha, vizinhança, servidão, posse, discussão de demarcação de terras, aí mesmo é que não será no foro do domicílio do réu, será sempre no foro da situação da coisa. Isso está previsto lá no artigo 47 do novo CPC. Ele diz o seguinte: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. O autor pode optar pelo domicílio ou de eleição se o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, enunciação. Se não recair, então se as discussões forem sobre esses temas, vizinhança, propriedade, posse, divisão, será feito no foro de domicílio, do foro da situação da coisa, e não no foro de domicílio do réu, muito menos no foro de eleição contratual, aquele que é fixado pelas partes porque a competência é relativa. Vale dizer que essa hipótese de competência é uma exceção à regra da competência de foro ser relativa. É uma hipótese em que a competência territorial tem natureza absoluta. A questão número 5, portanto, a alternativa C é a correta. O juiz está impedido de exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário em que oficiou como órgão do Ministério Público. Vamos para a questão número 6, sobre mediação e conciliação. Assinale a alternativa correta. Você pode ter certeza
que muitos do que se discute hoje se fala dentro do estudo da teoria geral do processo sobre mediação e conciliação, porque se deseja muito, se tem muita, o neoprocessualismo tem como um dos seus pilares a mudança de paradigma e de comportamento entre a beligerância das partes dentro do processo, para que elas busquem cada vez mais, com a cooperação dos seus advogados e também do órgão do judiciário, mediar e conciliar, né? Para que a percepção das partes de que a solução conciliada é sempre a melhor solução, não a solução obtida na marra, né? E sim a solução conversada, dialogada, em que a pessoa percebe que aquela é a melhor decisão para ela. Vamos às alternativas. A. Ao contrário do mediador, o conciliador tem liberdade para aprofundar nos temas relacionados ao conflito. Correto. Inclusive, podendo utilizar técnicas de intimidação para que se alcance o acordo. Acabei de falar aqui, né, na minha introdução. Pelo amor de Deus, isso não é conciliação. Nem é isso que o novo CPC pretende. Não é intimidar as pessoas dizendo, olha, se você não fizer acordo, o juiz não vai te dar nada, você vai perder. Não, porque você está ameaçando, você está intimidando a pessoa. A pessoa tem o direito de ação, que seria o direito de provocar o exercício da jurisdição. A gente quer que a pessoa se envolva na conciliação e perceba que aquela é a melhor solução para ela. Agora, o conciliador e o mediador não pode se utilizar absolutamente de nenhuma técnica, nem de um comportamento que gere esse tipo de intimidação, né? É justamente isso que estabelece o artigo 165, no seu parágrafo 2º, diz assim: o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Muito bem, portanto, errada. B. A confidencialidade exigida dos mediadores e conciliadores não impede que o juiz da causa o chame a depor sobre as questões que foram abordadas durante a sessão de mediação e conciliação. Olha que absurdo essa alternativa, gente. Seria você estabelecer que a sessão de mediação e conciliação ela é sigilosa, existe a confidencialidade daquilo que foi discutido ali, e depois chamar o conciliador para dizer o que foi, se ele reconheceu que ele tinha dívida, e o juiz, depois que se aquilo não tiver acordo e virar processo, o juiz chamar o conciliador. O que foi que ele falou lá? Ele aceitou? Ele falou que... você não vai ter acordo nunca, né? Absolutamente. Alternativa incorreta. A confidencialidade protege tudo aquilo que for discutido numa sessão e impede que se chame o conciliador para que fale sobre aquilo que foi discutido ali. Diz o parágrafo 1º do artigo 166, parágrafo 1º. Diz assim: a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, né, conciliatório, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Em razão, aí vem o parágrafo 2º, do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Letra C. A imparcialidade exigida do juiz é também exigida dos mediadores e conciliadores, valendo as mesmas regras de impedimento e suspeição. Correto. Mediadores e conciliadores, gente, são considerados sujeitos imparciais do processo. Todos os sujeitos imparciais do processo estão sujeitos às mesmas causas de impedimento e suspeição do magistrado. Se você for no artigo 148, vou colocar aqui, 148 do CPC,
diz assim: aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos sujeitos imparciais do processo. Como mediadores e conciliadores são considerados sujeitos imparciais do processo, ou se forem ligados, todos serão ligados ao tribunal, mas em câmaras privadas, ou se forem servidores também, estão inscritos num cadastro do tribunal, do TJ, do TRF, né, são profissionais habilitados para isso, e são profissionais de quem se exigem a imparcialidade, portanto, estão sujeitos àquelas mesmas regras de impedimento e de suspeição. As últimas duas, as regras procedimentais da conciliação e da mediação são extremamente rígidas. Nossa, como assim? Para que sejam respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. Gente, respeitar contraditório e ampla defesa é uma coisa, você ter regras extremamente rígidas é outra coisa. E dizer extremamente rígido hoje em dia, a gente não quer nem no processo judicial, quanto mais em regras de conciliação e mediação. Ao contrário, pessoal, o que diz o caput do artigo 166? Ele dá os princípios que devem ser utilizados, né, nos procedimentos e fala: a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Quer dizer, informalidade é totalmente incompatível com regra rígida. Agora, regra rígida, se você está inserido dentro do contexto do neoprocessualismo, você sabe que regras extremamente rígidas não mais se coadunam sequer com o processo judicial. Quanto mais, quiçá, com regras em procedimento de mediação, conciliatórios ou de mediação. E a última, não havendo possibilidade de acordo, as partes devem se esforçar. Eu poderia também, desculpa que eu mudei, eu não coloquei aqui, poderia também citar, além do caput do 166, eu posso citar também o parágrafo 4º, que diz que a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Veja, tá vendo? Inclusive quanto às regras procedimentais. Ora, se isso já pode ser feito com o princípio da negociação procedimental em juízo, né, frente a um órgão da jurisdição, quiçá frente a mediadores em um procedimento que nós sabemos que é de autocomposição e não de heterocomposição. Desculpa que eu acabei voltando, mas vamos à letra E. Não havendo possibilidade de acordo, as partes devem se esforçar ao máximo para produzir provas durante a sessão de mediação e conciliação. Não, né, gente? Produção de prova, você produz prova para você convencer uma terceira pessoa de que a verdade sobre o seu direito, que a sua pretensão deve se sobrepor à pretensão do outro. Isso você só produz prova quando você está frente a um órgão de heterocomposição, porque você tem que provar para alguém, né? Você só produz prova num procedimento arbitral ou num procedimento judicial. Na conciliação e na mediação não há essa necessidade. Você pode ali produzir um arcabouço probatório para tentar no convencimento, na negociação, né? Para que o outro sinta que você não é leviano, que aquilo que você alega é fundamentado. Não havendo possibilidade de acordo, você vai buscar um procedimento arbitral ou um procedimento judicial, e nesses procedimentos é que você vai fazer a produção da sua prova, e não durante a sessão de mediação. A gente recomenda que faça, porque isso, enfim, acaba dentro da negociação convencendo o outro, né, da sua verdade, mas não dentro de um procedimento de autocomposição. Isso não é obrigatório, nem vai fazer com que você perca possibilidade de produção de prova no futuro. Muito bem, com isso nós concluímos. Quero agradecer por você ter ficado aqui comigo fazendo essa revisão. Espero que tenha te ajudado, que tenha esclarecido aí algumas dúvidas que você possa ter tido. Convido você a participar da minha página no Facebook, a curtir e acompanhar nossos comentários feitos por lá, tudo sempre sobre o novo Código de Processo Civil. Em breve eu estarei fazendo o lançamento de cursos que eu vou fazer numa plataforma à distância, de direito processual civil, diferenciado de tudo que você vê
por aí no mercado, uma coisa especial, exclusiva para alunos realmente preocupados com a qualidade da sua formação e com a maneira como vai se colocar no mercado jurídico, né? Como é que você vai desempenhar a sua função profissional no futuro. Assim que estiverem à disposição, vou mandar informação sobre eles no endereço de e-mail que você cadastrou para assistir esta videoaula. Obrigada, por hoje é só e até a próxima.